Olá, sejam bem-vindos ao Catarses, um podcast sobre psicologia materialista e dialética. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre o tema da nossa nova temporada, a ciência romântica de Luria e a sua obra A Mente de um Mnemonista, ou A Mente e a Memória. Ao longo dos episódios, abordaremos diferentes seções e temas dos seus livros, complementando com outras referências teóricas e indicações de leitura para aprofundamento. Como essa é uma temporada dedicada quase exclusivamente a um único texto, indico, se for possível, que vocês acompanhem os episódios fazendo a própria leitura da obra. Eu vou estar usando a edição da Martins Fontes, publicada originalmente em 1999 e republicada em 2022. O podcast vai explorar de forma resumida algumas seções e o texto original vai trazer uma série de exemplos e relatos adicionais que vão contribuir para a melhor compreensão do material. Lembrando a todos que o Catarses é um projeto voluntário que só se mantém pelo apoio dos ouvintes e leitores. Você pode contribuir com o Catarses financeiramente, mensalmente através do Apoia-se ou pontualmente por Pix. Para aqueles que contribuem no financiamento coletivo a partir de R$ 5,00, os roteiros estarão disponíveis com as referências bibliográficas completas e indicações de leituras adicionais. E para aqueles que contribuem com R$ 15,00 ou mais, terão acesso antecipado aos episódios do podcast, além de várias outras recompensas. Eu agradeço imensamente a todos que possibilitam a manutenção e existência do Catarses e espero que vocês gostem da temporada. A memória é uma das funções psicológicas mais importantes do ser humano. A memória extrapola a mente individual quando falamos da memória histórica, da memória cultural. A memória se objetiva de diversas formas, em relatos, contos, narrativas, imagens, fotografias, pinturas, músicas, livros. Ela está presente nos saberes populares, nas fábulas, nas tradições orais e escritas. Não seria excessivo dizer que em qualquer objeto produzido pelo ser humano há pelo menos 1 grama de memória. E mesmo nos objetos da natureza, nas plantas e nas árvores, nos animais, no próprio ar, encontramos indícios de eventos passados, marcas que apontam para relações, fatos, etc. Mas a memória é sempre também pessoal e individual. Se a memória coletiva extrapola o sujeito, ela também só existe e se manifesta através de cada uma das pessoas. Fora das relações pessoais, os objetos são apenas coisas, desprovidas de significação em si mesmo. Quando lemos um livro, quando encontramos um objeto de civilizações passadas, é um trabalho humano de contextualizar aquela coisa dentro dos nexos e relações que aquela coisa estabelecia com determinada cultura, com determinada pessoa, com determinado povo e tempo. Quando falamos da memória, necessariamente nos reportamos ao passado. Mas o passado não é algo que ficou para trás. O passado se presentifica na memória. Em alguns casos, aprendemos com o passado para repensarmos nosso presente e nosso futuro. Em outros, o passado é como um fantasma, um espectro, que manifesta uma coisa ausente. Os objetos e eventos não têm força em si mesmos, mas adquirem essa força sobre nós justamente pela nossa relação com eles. E qual é a nossa relação com a nossa memória? Ninguém seria ingênuo de afirmar que relembramos o nosso passado de forma científica, objetiva, fotograficamente. Nossas memórias são como que contaminadas pelos nossos afetos, pela nossa significação do evento. A rememoração é um processo extremamente pessoal, e quanto mais nos distanciamos dos eventos que produziram uma determinada memória, mais essa se transforma, se recria, como a montagem de um cenário no palco em que figura e fundo, focos de luz, etc., constantemente se modificam, em que elementos são realçados ou obscurecidos. Mas seria possível que conseguíssemos registrar precisamente as coisas? E o quanto o registro preciso dos fatos, da sequência de eventos,
do posicionamento dos elementos significaria uma retirada do componente pessoal da memória. Não diria que é absurdo afirmar que nossas memórias constituem um determinante central na formação da nossa personalidade e da nossa subjetividade. Então, como uma memória fotográfica impactaria essa formação? De forma mais ampla, como os nossos sentidos, nossas funções, nossa percepção se relacionam uns com os outros e produzem uma determinada imagem da realidade. No curta O Mundo do Amanhã, fala-se sobre os perigos de se delongar sobre as memórias. Nele, as memórias são dispostas como em um museu, sendo possível aos sujeitos passear livremente por elas. Se fosse possível que rememorássemos com tal grau de vivacidade, será que nos perderíamos sobre essas memórias? Será que conseguiríamos achar nosso caminho de volta? Essa temporada busca discutir um pouco dessa relação a partir da obra de Alexander Luria, A Mente de um Mnemonista, que foi traduzido e publicado aqui como A Mente e a Memória. Trata-se de um caso que Alexander Luria acompanhou por cerca de 30 anos e que constitui aquilo que ele mesmo denominou de psicologia concreta ou ciência romântica. Isto é, não um estudo abstrato de funções e traços, mas a vida real de um ser humano, de um sujeito. Justamente por isso, essa será uma temporada diferente. Na temporada anterior, tivemos como foco conceitos, textos, ideias centrais de um sistema teórico específico. Eram episódios mais teóricos. Nesta, tentarei seguir um pouco a própria ideia de ciência romântica de Luria. E justamente por isso, farei um uso maior de citações diretas, buscando trazer um pouco mais do estilo literário de Luria. Será uma temporada com teorias e conceitos, mas também será sobre uma história, sobre uma pessoa específica e real. Estamos falando de Solomon Chereshevsky, um homem que no livro de Luria é mencionado apenas como S, mas cuja identidade nunca foi de fato escondida. Solomon Chereshevsky se tornou famoso por sua atuação como mnemonista profissional, isto é, pela sua capacidade e pelas suas performances de memorização. Solomon realizava performances em que apresentava séries de palavras, tabelas de números, fórmulas, frases de idiomas que desconhecia, conseguindo rememorar essas séries mesmo muitos anos depois, conseguindo também resgatar detalhes do contexto, do que as pessoas usavam, como estava o clima, entre várias outras coisas. Chereshevsky foi objeto de diversos estudos de Luria ao longo de 3 décadas de amizade. Além de Luria, outros cientistas soviéticos também tiveram contato com ele, como o fisiologista Leon Orbeli e o famoso Lev Vygotsky. Em alguns experimentos, o cineasta soviético Sergei Eisenstein também estava presente, visto seu interesse pelas relações entre a percepção e representação do mundo das pessoas e sua transmutação no cinema. O caso de Solomon chamou a atenção de diversos pesquisadores, artistas, entusiastas e curiosos. Filmes foram feitos com base na sua vida e nos estudos de Luria, assim como peças, livros, etc. Sua figura serviu de inspiração para a criação de diversos personagens. Mas sua história também fez surgir quase que um novo gênero literário. A ciência romântica de Luria praticamente inaugurou no campo da psicologia as obras narrativas, em que casos psicológicos eram narrados e não só descritos de forma impessoal e distanciada. Suas obras foram influentes sobre a produção intelectual de outros grandes pesquisadores, como o renomado neurocientista e escritor Oliver Sacks, famoso por obras como O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, Tempo de Despertar ou Um Antropólogo em Marte. Mas o que era a ciência romântica de Luria? Para responder isso, precisamos voltar lá na década de 1920 e para os motivos que levaram Luria a se debruçar sobre a psicologia em primeiro lugar. Antes de falarmos de Chereshevsky e de sua história com Luria, precisamos falar brevemente sobre o próprio Luria e sua história com a própria psicologia, e é o que faremos no primeiro episódio dessa temporada, A Mente de um Mnemonista.
Obrigado a todos que ouviram esse episódio do Catarse Podcast. Lembrando a todos que os nossos episódios são quinzenais, então nos veremos em 2 semanas. O podcast e o Catarse como um todo é um projeto voluntário de tradução e divulgação da ciência marxista. Ele se sustenta pelo apoio dos seus ouvintes e colaboradores. Você pode contribuir com a continuidade do projeto de 2 formas. Pela divulgação do projeto, compartilhando com amigos e interessados, o que vai aumentar o alcance do projeto, e financeiramente, através de doações por Pix ou através da contribuição mensal pelo Apoia-se a partir de R$5. Eu agradeço desde já a todos que ajudam a manter o Catarse, que participam da sua construção e que incentivam a sua continuidade. Um abraço a todos e uma ótima semana. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!